Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Fortaleza enfrentar o maior ídolo de sua história. Isso é muito errado, mas antes da gente falar do jogo, que deu certo, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball naquele canto. Agora sim, OneFootball, para você acompanhar tudo que acontece no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa América, que são os campeonatos principais que a gente vai ter esse ano, e tudo você pode acompanhar clicando aqui na descrição do site. E você que ligou as notificações aí do vídeo, já deve ter visto que quase teve uma live. Porque a gente foi gravar aqui e eu cliquei no iniciar a gravação. O Gabriel fez isso na iniciar a transmissão, o Gabriel fez isso semana passada, mas não deu nada. Agora eu fiz na hora de tirar do patrocinador, mas apareceu a notificação e 12 pessoas, exatamente 12, para cunhar o nosso boné. A gente tem o boné 12 para cunhar o nosso boné. 12 pessoas estavam atentas e falaram, teremos que esperar 2 dias ainda para a live, estão certos, vai ter a live na terça-feira. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, gente. Antes de começar a falar, eu não imaginava que um dia o São Paulo enfrentaria o maior ídolo de sua história. A gente já enfrentou o Zete. Quando o Zete saiu do São Paulo, a gente enfrentou o Zete. A gente teve o Raí, mas a gente nunca enfrentou o Raí. Mas eu acho que o Raí é um dos poucos ídolos que estão ainda aí em atividade, né? Hoje é um diretor de futebol, que estão no mesmo patamar do Rogério Ceni. Mas falar do Rogério, um cara que no começo do jogo estava com os olhos em lágrimas, a gente tem que pensar assim, se a gente considerar que cada geração tem 5 anos, né? 3 vezes... Não, mas a geração é 5 anos. São 25 anos. 25 anos são 5 gerações. Teve gente que nasceu e não viu outro goleiro senão o Rogério Ceni. O Gabriel era um exemplo disso. Até aí vinham os goleiros muito ruins e agora um goleiro bom, que é o Thiago Volpi. Mas assim, tem uma geração de São Paulinos que só viram o Rogério Ceni. Enfrentar o Rogério Ceni é muito difícil. Não na questão do futebol, não na questão do elenco, mas na questão emocional mesmo. Mas o São Paulo conseguiu sair com a vitória, muito talvez por conta do Fortaleza ter tido um adversário difícil no meio da semana e o São Paulo ter descanso, porque o jogo do meio da semana pesou pro Fortaleza, né? O jogo do meio da semana pesou pro Fortaleza. Primeiro que foi muito legal a homenagem das duas torcidas. Acho que foi o primeiro gol do São Paulo que o Rogério xingou, né? Então, pois eu não estava preparado para isso. A câmera pegou muito claramente isso, o Rogério estava emocionado antes do jogo, enfim. Nunca era para ter acontecido, mas aconteceu, e já que aconteceu, que bom que o São Paulo venceu. Mas o jogo no meio de semana pesou muito pro Fortaleza. O Oswaldo, na quinta-feira, que é um dos escapes do Fortaleza, pelo lado do campo, saiu extasiado na quinta-feira, sentiu contusão hoje no aquecimento, não jogou. E aí o Fortaleza começou imprimindo o ritmo que ele costuma imprimir dentro de casa, velocidade, transição rápida, jogo pelo lado e tudo mais. Contra-ataques, e isso no primeiro tempo complicou muito o São Paulo. O São Paulo saiu no lucro no 0x0 no primeiro tempo. Nossa, o primeiro tempo do Fortaleza foi incrível. Do São Paulo teve uma oportunidade que o goleiro do Fortaleza defendeu com o pé. Foi que foi um cruzamento. Tudo bem, mas ainda assim, sim, foi uma oportunidade contra umas 4 do Fortaleza, em que o Thiago Volpi brilhou em 2. O Thiago Volpi fez a defesa logo no começo, a mais difícil, que nem o juiz viu, o juiz deu tiro de meta, mas foi uma defesa muito difícil, a bola monstruosa, muito perto, longe do raio de alcance dele, rasteira, a bola pela proximidade que passou da trave, se ele não toca, aparentemente era gol. Era gol. Gente, assim, ele mergulha na bola, é uma bola que muitos goleiros nem pulariam, porque saberiam que não chegariam. Ou demorariam para chegar no chão. E ele foi muito rápido. Ele deu uma resvaladinha mínima na bola, mas foi o suficiente. E depois ele tirou uma bola com o joelho, saiu bem. A bola do joelho. Não num cruzamento que foi falta nele, teve outro que ele saiu e agarrou a bola. E teve a bola do joelho. Além da bola do joelho que ele saiu bem e fechou, um que o Reinaldo, já falaremos dos laterais, foi marcar de costas. É inovador, provavelmente, essa tentativa do Reinaldo. Ele olhou pra bola, a bola bateu nas costas dele e sobrou pro atacante. Que ficou de frente pro gol com a bola quicando, até meio gol perdido, né? E essa a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas provavelmente foi a diferença. Além da parte física, que o Fortaleza criou todas essas oportunidades, o São Paulo não. Aliás, o primeiro tempo do São Paulo pode ser muito bem resumido
com o Tietê pegando a bola aos 43 minutos do segundo tempo, sendo cercado imediatamente por 3 jogadores do Fortaleza, e o adversário o companheiro mais próximo dele devia estar, sei lá, na arquibancada e com a camisa branca, que não tinha ninguém próximo. O Gabriel colocou isso no Twitter. Sim, assim. porque foi assustador. O Tietê domina a bola, prende, vem o primeiro, vem o segundo, ele tentando se defender, vem o terceiro, ele não tem para quem soltar a bola. Não poderia acontecer. Gente, se tem 3 jogadores do adversário, só para contextualizar o que o Gabriel está falando, para a galera que não é tão imersa no futebol, que sempre tem. Se tem 3 jogadores em cima de um cara, alguém deveria estar sobrando. Isso... E não tinha esse alguém sobrando. Esse lance do Fortaleza de pressionar o cara que está com a bola para recuperar rápido e tentar sair rápido é comum no futebol moderno, só que é difícil de executar, e quando você não executa, você acaba, na proposta do São Paulo, por exemplo, ficando exposto do jeito que ficou. Nos primeiros 15 minutos, 18 minutos, o Fortaleza teve escapadas assim inadmissíveis para um time como o do São Paulo. Entendemos que por ser começo de trabalho isso iria acontecer. Só que o lance que nós falamos agora do Thiago Volpi, que foi a defesa mais difícil dele no jogo, surgiu de um chutão. Não foi nenhum lançamento, não foi um contra-ataque. A defesa do Fortaleza estourou um passe errado do São Paulo, virou um contra-ataque 2 contra 1. Não pode acontecer. Os 2 laterais do São Paulo apoiaram muito. Né? O Igor Vinícius, que é muito fraco, e o Reinaldo, que é muito fraco também. E o Tietê estava muito avançado. Aí o que acontecia? Cada vez que o Fortaleza pegava a bola e saía num contra-ataque, a gente tinha 2 laterais avançados e o principal volante avançado. Então ficava os 2 zagueiros e o Hudson ali é muito pouco. Saiu num contra-ataque quase mano a mano, e é muito complicado isso. Ver um pouco dos times do Rogério, que treinou 2, só que no Fortaleza, que ele até explicou na entrevista essa semana, muita rotatividade de elenco, porque você não consegue manter o elenco de uma temporada para outra. Então, dos, 3 times que o Rogério treinou, né, 2 com Fortaleza e 1 com São Paulo, é sempre jogo pelo lado, jogador de velocidade, muita rapidez. Então, falamos antes de começar o jogo no Twitter que era muito temerário você entrar com Reinaldo e Igor Vinícius. Que a tendência era você sofrer. E você sofreu por ali. O Igor Vinícius, gente, é muito parecido com o outro lateral de São Paulo, Bruno Pérez. Ele tem uma capacidade ofensiva razoável, o Bruno Pérez até um pouco melhor, mas defensivamente ele peca muito. Defensivamente ele peca muito. Ele é um jogador esforçado, mas defensivamente ele peca muito, recompõe mal, e ele é tecnicamente bastante limitado. Então é difícil você contar com um jogador desse para ser titular. E o Reinaldo é a mesma coisa, por isso a gente insiste. O Léo deveria pelo menos ganhar uma oportunidade. E nem somos tão fãs assim do futebol. Não, o Léo é ruim. Mas se o Léo pelo menos define um pouco melhor. Se o Léo não corresponder, é mais importante, e olha bem o que eu vou falar agora, que o São Paulo corre atrás de um lateral esquerdo, considerando que na direita a gente tem o Hudson e o Tietê, que podem se revezar, a gente vai falar no segundo tempo, mas do que atrás de um Caleri. Adoro o Caleri, é um jogador incrível, é um centroavante, mas eu fico imaginando o São Paulo correndo atrás do Caleri com Pablo, Pato, Antony, Igor Gomes, Elinho. Vários jogadores de frente. Incluindo a contratação mais cara que disputaria a posição com ele. Veio para isso. Não faz sentido São Paulo ter tantos jogadores de qualidade na frente e não ter laterais confiáveis. Mas vamos falar do segundo tempo. O segundo tempo melhorou um pouco. E eu entendo a parte do Cuca de querer trabalhar com os laterais afunilando por dentro para trabalhar com a bola. Ele vai querer ter laterais tecnicamente com o mínimo de capacidade. Só que compromete muito. Mesmo quando você... Sobrecarrega, né? Mesmo quando você tiver o time já mais avançado e melhor estruturado, compromete. Até porque o Reinaldo não vem jogando bem, ele não vem agregando tanto nessa parte ofensiva também. Exato. É bom que se diga, o Reinaldo ele é ruim defensivamente sempre. Ofensivamente, ele estava entregando no ano passado em 2 meses e meio. Foi o tempo que jogou o Nenê e o Diego Souza. Um semestre. É muito pouco. A gente já falava disso quando a torcida comemorava o retorno dele, e a gente falava, o que ele fez na Chapecoense só chamou atenção porque a Chapecoense tem ambições menores do que um clube grande. E porque muito com todo respeito na Chapecoense ele batia pênalti, batia falta, mas ele foi, por exemplo, o jogador que mais errou passe no campeonato, um dos que mais perdeu bola. Sim. Se você analisar o jogo da Chapecoense, diversos lances nas costas dele, só que é um jogador que aparece. É quando o zagueiro é ruim e faz muito gol de cabeça. Aí você fala, esse zagueiro é bom? Não é bom, ele é bom no jogo aéreo ofensivo e compromete lá atrás, que deveria ser a principal função dele. É tipo um goleiro que sai bem com o pé, mas não é um goleiro tão bom assim. Exato. Que às vezes é o erro do Sampaoli, né? Deixar o Armani no banco
pra na Copa colocar um goleiro medíocre, e depois, a hora que chegou o Armani já era tarde, já era muito tarde. Aí, aliás, isso aconteceu também agora com o Sidão. E aí pro segundo tempo, o Fortaleza, como esperado, cansou, jogou na quinta-feira à noite, um jogo que dificílimo. Além de ser dificílimo, o Rogério admitiu durante a semana, antes do jogo do meio de semana, que era a prioridade, era chegar na final da Copa do Nordeste, é uma chance de título. E chegou. Tomara que o Rogério conquiste esse título. Ninguém aqui torce pro Fortaleza, mas torço muito pro Rogério Ceni ter o respaldo necessário para quando ele voltar pro São Paulo, ele ter a paciência da torcida e da diretoria, tal qual o Cuca tem hoje. Porque da torcida e da diretoria é muito difícil. Nenhum técnico teve isso, senão o Cuca agora. A torcida gosta do Cuca, isso é bom, não é ruim, não é ruim. E a diretoria confia no Cuca mais do que confiou em Dorival e Aguirre, que não receberam reforços que precisavam. O Cuca recebeu e tomara que o Cuca consiga fazer um trabalho. Indicou um bom reforço, né? Pro segundo tempo. O Tietê é incrível. Pro segundo tempo, o Cuca voltou com o Hernanes, tirou o Igor Vinícius, porque precisava tirar. Excelente. Correto. Colocou o Hudson na lateral direita. Colocou o Hudson na lateral. O Tietê passou a fazer a função do Hudson mais próximo dos zagueiros, Lisieiro e Hernanes foram mais liberados. Eu fiquei com dó nesse jogo do Toró, coitado. Ninguém encostou para jogar com ele, ele ficou isolado lá na frente, correndo no meio dos zagueiros e do goleiro do Fortaleza. Se esforçando muito. Coitado, o Everton não conseguiu aproximar, o Antony não fez uma boa partida. O que é normal, tá, gente? Antony, garoto, não, vai oscilar. Vai fazer grandes partidas todo jogo. Porque assim, às vezes você falando, tá querendo queimar ninguém, tá querendo queimar ninguém. Ele deu um bom passe no primeiro tempo pro Igor Vinícius e se limitou a isso, foi a grande atuação do Antony. Foi a grande jogada do Antony no jogo. Então assim, o Toró ficou muito isolado, né? No segundo tempo... O Lisieiro sentiu uma cãibra. Cãibra, gente, não é contusão, cãibra. Assim como o Bruno Alves sentiu. Sim. E mais um jogador sentiu cãibra. Mas o Lisieiro, mas a galera vai tomar mais cuidado com o Lisieiro, porque estava voltando de contusão recente e teve um quadro de lesões. Já falou que era cãibra, não tem nada a ver. Mas não a cãibra dele acabou indiretamente decidindo o jogo, porque a cãibra dele, o Cuca colocou o Vitor Bueno para fazer aquela função, e o Vitor Bueno ele não tem tanto a capacidade de recomposição, de marcação, quanto o Lisieiro, que nem é o forte do Lisieiro, mas o do Vitor Bueno é ainda mais deficiente. Ele, para não perder o meio campo, inverte o Tietê com o Hudson passa a ser volante, o Tietê, que nós já falamos da versatilidade dele, acostumado à lateral direita, vai para a lateral, vai bem na lateral. Aliás, gente, que coisa, São Paulo resolveu o lado direito, tem Tietê e Hudson para se realizar na lateral direita, e os dois têm qualidade. Aliás, aí fica uma ressalva. Para muita gente... Com características diferentes, complementares. Para muita gente que falava, Hudson, incapaz, tem que ser mandado embora, leva para o aeroporto. Gente, desconsiderem isso. O Hudson hoje mostrou por que é um jogador imprescindível para esse elenco. Tem capacidade para jogar na lateral, pode ser titular da lateral direita, e tem capacidade para jogar no meio porque o gol nasceu de uma jogada completamente dele. Ele toma a bola lá atrás, ele avança com a bola, ele vê o Hernanes, toca a bola com o lado de fora, a visão dele foi muito boa. Aliás, E até o escorregão do jogador do Fortaleza foi fundamental, porque senão o Hernanes ia chegar ou dividindo a bola, ou o jogador ia chegar para parar na frente dele, ele não sairia na cara do gol, né? Mas ainda assim, isso não tira o brilho do Hudson. Não, a jogada foi perfeito, o desarme, o avanço, então o passe, a visão, por isso que a gente fala, gente, cuidado. Uma coisa é desabafo, uma coisa é o cara não jogar bem um jogo e você querer xingar o jogador e falar que não presta, que é fraco. Não é um craque, mas o Hudson é um jogador importante. E ainda mais num campeonato de 38 rodadas. E nas mãos de um técnico competente, pode render muito. É aí que está hoje, o São Paulo tem um treinador competente, o Cuca é competente, teve outros treinadores competentes que não tiveram o mesmo respaldo, o Cuca está tendo, e tomara que o Cuca deslanche, mas o Hudson foi imprescindível para deixar o Hernanes, e o Hernanes acalma, né? E essa foi provavelmente a segunda diferença do jogo. A primeira foi a questão física, o Fortaleza não conseguiu imprimir o ritmo que conseguiu no primeiro tempo, não teve mais tanta velocidade, a posse de bola já foi muito mais lateral do que vertical, e o Fortaleza, quando saiu na cara do gol, a bola caiu, com todo respeito, no pé do Marcinho, no pé de jogadores não tão qualificados, a nossa caiu no pé do Hernanes, que bateu por baixo do goleiro Felipe Alves e fez o gol da vitória. E vamos lembrar, às vezes que os atacantes do Fortaleza acertaram,
estava lá, Sim. Thiago Volpe. Sim. Porque uma das defesas dele pode ter decidido o jogo. Foi uma... Só que talvez se fosse o Hernanes recebendo a oportunidade... Não tinha Thiago Volpe que pudesse resolver a situação. Então essa foi a segunda diferença. E é por isso que quando a gente fala que o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, é um jogo fácil? Não é um jogo fácil. Só que pro que o São Paulo almeja, é um jogo que você tem que sair de lá com os 3 pontos, não tem jeito. E ainda mais... Perdendo os pontos que perdeu contra o Flamengo. Perdeu os pontos, perdeu o Flamengo. Esses 5 primeiros jogos que são muito favoráveis e depois você vai ter jogos complicados, você precisa aproveitar isso. Até porque alguns adversários diretos não estão aproveitando os jogos dele. Não é que não estão aproveitando, são jogos até difíceis, mas não estão tendo uma regularidade. O Cruzeiro perdeu 2, o Grêmio tem 2 pontos de 9. O Corinthians já perdeu ponto em casa, por mais que tenha enfrentado também um rival direto. O Internacional já perdeu 2, então assim, perdeu 2, acho que foram 2 que ele perdeu, né? Perdeu para Chapecoense e perdeu para... Enfim, eu acho que o Internacional perdeu 2. De qualquer jeito, assim... Se não perdeu, coloca nos comentários que não perdeu. Eu esqueci o terceiro jogo do Internacional. Pode xingar o Gabriel. Eu esqueci um dos jogos do Internacional. Que ganhou hoje. Então assim, é bom você abrir essa margem para times que teoricamente vão ser rivais diretos seus. E aí no fim do jogo, depois que saiu o gol do São Paulo, o Fortaleza fisicamente já abaixo, animicamente largou, e o São Paulo, aí outra falha, teve muito espaço para matar o jogo, teve chance clara de matar o jogo. Rolou a bola, não era para devolver aquela bola. Das poucas vezes que alguém apareceu para jogar com o Toró, que deu uma ótima arrancada, serviu o Hernanes, deixou para o Anthony, que bateu mal. Aliás, é uma característica que o Anthony precisa melhorar. O Regis do Aspirante SPC falou, isso é uma característica do Anthony, ele bate mal. Ele precisa melhorar isso. Bateu muito mal. E a outra que o Hernanes rola e a bola volta pra ele, não era. Foi o Igor Gomes, né? Acho que foi o Igor Gomes que ele falou que ele rola e ao invés do cara bater, ele bem seguro devolve. Então assim, São Paulo teve espaço, teve lance, numa bola dessa, o Fortaleza joga a bola na área, são mais 2 pontos, assim como do Flamengo, que a gente perde, e aí lá na frente no campeonato, isso afeta o jogo seguinte que vai indo pra pressão, enfim. Até a Copa América, é esperado que o São Paulo tenha atuações piores do que o resultado muitas vezes. Hoje foi um exemplo. São Paulo se livrou da derrota no primeiro tempo, no segundo tempo contou com o cansaço do adversário e um time tecnicamente melhor para fazer os pontos. Normal, mas depois da Copa América... E ótimo que tenha feito. Sim. Depois da Copa América dá para cobrar o Cuca. Depois da Copa América a cobrança vai ser por um time que tem as ideias melhor absorvidas do time. Pelo time contra... Gente, é o que a gente fez em relação ao Aguirre para a Copa do Mundo. Sim. O Aguirre ele assumiu, como aconteceu agora com o Cuca, no fim do Campeonato Paulista, sim, exatamente como o Cuca. E quando o Aguirre assumiu, a gente falou, a gente vai poder cobrar o Aguirre depois da Copa do Mundo. E o começo dele pós... Foram 4 empates seguidos, alguns deles assim, que o São Paulo sai na frente com o Atlético Mineiro, aí toma virada, tem que buscar o resultado, acha gol contra o Bahia no último lance, empate com o Ceará no Castelão, muito ruim o jogo. Então assim, foram 4 empates seguidos que deixaram o São Paulo no meio da tabela, depois o São Paulo começou a engrenar, parou para a Copa do Mundo, voltou naquela sequência terrível, fez uma ótima campanha, depois da sequência terrível manteve a boa campanha, e aí o time, perda de Militão, Everton, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Everton, enfim, deixa pra lá. Matou. Mas o que a gente espera do Cuca é que o São Paulo consiga fazer a maior gordura possível até a Copa América, aí o Cuca vai ter tempo para treinar, aí aquelas variações jogadores que a machucados voltando, Hernanes melhor fisicamente, Pablo voltando, exato, e aí a gente vai ter aquilo que a gente falou, aquela variação que ele tentou fazer no último jogo que não funcionou, que o São Paulo ficou perdido contra o Flamengo, aí pode funcionar. De um jogador fazer 3 funções no mesmo jogo, com muitos treinamentos, isso pode funcionar e pode ser importante para o São Paulo do futuro. Para encerrar, é até bom que você tocar nesse assunto, ninguém é contra variações, muito pelo contrário, elas são muito positivas. Só que para você variar, pelo até o nome já fala, você tem que ter uma base. O São Paulo não teve essa base, ele tentou variar contra o Flamengo e não deu certo. Hoje, você fazer o que você fez, Hudson, Tietê, é uma variação simples. É uma variação que dá para fazer sem o São Paulo estar com o time inteiramente pronto. Porque você trouxe o Hudson, que já vinha jogando na lateral e estava na lateral,
para a posição de origem dele e colocou o Tietchan em uma posição que ele está completamente familiarizada. Isso tudo de maneira fixa, eles não ficaram trocando o jogo inteiro. Como aconteceu com o Alves. Você trocou porque o Vitor Bueno entrou. A partir da entrada do Vitor Bueno, você faz essa troca de maneira simples, o time continua jogando naturalmente. Lembrando que são dois jogadores ultra experientes, Sim. né? É difícil você fazer com um moleque da base que acabou de estrear e teve 2 treinos. Que estão acostumados à posição e, de novo, eles não ficaram trocando para lá para cá, e trocou junto com o terceiro, com a bola rolando, você mexia em tudo, não. O jogo parou, o Vitor Bueno entrou, a troca aconteceu, o jogo seguiu naturalmente. Então, assim, são situações completamente diferentes na hora de você colocar lá em prática e tudo mais. E mais um detalhe, por mais que a gente possa criticar alguma coisa do Cuca, o nosso desejo, a menos que aconteça uma coisa muito fora da curva para o resto do ano, é que o Cuca seja o treinador de janeiro de São Paulo. Sim. E que ajude a montar o elenco, que nisso ele tem muita qualidade, para 2020. Independente do que aconteça, títulos podem acontecer esse ano, o título da Copa do Brasil, ele é possível? É possível. Título do Campeonato Brasileiro é possível? É, mas é muito difícil porque temos elencos muito melhores, a menos que aconteça uma coisa muito fora da curva, é muito difícil o Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil, ela é possível porque é mata-mata. Qualquer coisa pode acontecer e o Cuca é um cara que, às vezes, no desespero, ele consegue realmente, e ele sabe motivar, ele tem capacidade. Mas o nosso desejo, independente da gente gostar ou não de um técnico, é que Cuca esteja em 2020 para planejar o começo de 2020 e para percorrer 2020, que ele fique muitos anos. Sim, teremos sinais disso ao longo do ano, com o trabalho sendo feito, o time precisa crescer. Thiago Volpe hoje mostrou. Sim, o que não pode é chegar em novembro e o time está jogando o que está jogando hoje. Aí, sim, evidentemente, não teve evolução. Tem que ter evolução. Só um adendo. Thiago Volpe, que a gente sempre criticou por ser muito espalhafatoso. No São Paulo, nesses últimos jogos, ele está mostrando essa característica, está mostrando menos essa característica. Teve bolas que ele poderia ter pulado que ele já não está pulando. Não sei se é uma orientação, mas é algo para se observar. Mas ele parece estar muito mais centrado, não sei. Honestamente, não identifiquei isso. Para mim, segue normal. As bolas que pegaram foram bolas rasteiras. Sim, mas eu estou dizendo, ele não tentou inventar nada. Então, e ele está muito seguro, não inventando nada. Vamos avaliar. Na minha opinião, o Thiago Volpe está corrigindo. Para mim, a coisa que mais me incomodava nele, que é isso, que é essa coisa de uma bola muito simples, ele espalmar a lá Ronaldo do Corinthians. Que péssima comparação, mas tudo bem. Não, mas é que ele pulava, a bola estava aqui, ele pulava e fazia. O Ronaldo era um bom goleiro, tá? Que bom para ele. Não era do nível do Zete, não era do nível do Veloso, mas era um bom goleiro. É isso. É isso. Tá bom. Gente, enfim, uma vitória maiúscula com 3 pontos. A gente volta na live de terça-feira para comentar um pouco sobre esse jogo. Quando o São Paulo poderá se classificar para a final do basquete? Os 7h30, o São Paulo ganhou hoje do Campo Mourão, lá em Campo Mourão. Se o São Paulo ganhar na terça, nem tem o jogo da volta final, aqui. Se perder, sexta-feira, 8 horas no Morumbi, vai ser... E aliás, um convite para todo mundo para ir para lá, se perder. Mas vamos torcer para ganhar e já se classificar. Na live de terça já saberemos isso. E aí a gente vai só para a final para lá. Tá bom? É isso, galera. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.